Teve também uma particular paixão pelas vestimentas eclesiásticas. Como se interessou, de resto, por tudo quanto se relacionava com o serviço da igreja. Nos grandes cofres de cedro que enchiam a galeria ocidental de sua casa, havia recolhido preciosos exemplares do que rigorosamente constitui o vestuário da esposa de Cristo, que deve cobrir-se de púrpura, joias e linhos finos, para ocultar seu corpo anemizado pelas macerações, gasto pelos sofrimentos solicitados, feridos pelos golpes que ela mesma se reservara. Possuía uma suntuosa capa de asperges, de damasco dourado e carmesim, com um desenho de romãs presa e flores de 6 pétalas, acompanhadas de pinhas incrustadas de pérolas. As bordaduras representavam cenas da vida da Virgem e o seu coroamento era um lavor de sedas de várias cores. Tudo obra italiana do século XV. Outro pluvial de veludo verde, brocado de folhas de acanto enlaçadas, e que se prendiam a alvas flores de longo caule, representando os detalhes de um entrelaçamento de fios argênteos e cristais coloridos. Dele figurava uma áurea cabeça de serafim e havia ainda parte do estofo tecido de seda rubra e ouro, com medalhões de vários santos e mártires, entre os quais São Sebastião. Dorian tinha também casulas de seda cor de âmbar, tecido de ouro e seda azul lavrados, damascos amarelos, estofos de ouro com desenhos da paixão e da crucificação, brocatéis com leões, pavões e outros emblemas, dalmáticas de cetim branco e róseo decorado de tulipas, delfins e flores de lis, toalhas de altar de veludo escarlate e linho azul, corporais, véus de cálices e estolas. Sua imaginação era aguçada ao pensar nas aplicações místicas de que haviam servido todos esses paramentos, porquanto tais tesouros que colecionava na sua habitação deleitosa importavam-lhe um meio de esquecimento e uma maneira de escapar por algum tempo a certos terrores que não podia suportar. Nas paredes da solitária sala trancada, onde passara sua infância, suspendera com suas próprias mãos o assombroso retrato cujos traços cambiantes lhe demonstrava a degradação real da própria vida, e sobre o qual ele havia disposto, à guisa de cortina, um pálio de púrpura e ouro. Durante semanas, Dora não visitava tal compartimento. Então esforçava-se para esquecer a medonha pintura e recobrando a leveza de coração, a alegria descuidadosa que lhe permitia mergulhar na existência. Uma noite saía, deslizava até os escrandos arredores do Bluegate Fields, e aí ficava dias até que o repelissem. De volta, punha-se em frente do retrato, achincalhando alternativamente sua reprodução e a si próprio, embora repleto, algumas vezes, desse orgulho individualista que é uma semi-fascinação do pecado, e sorrindo com secreto prazer à sombra informe, suportadora do fardo que deveria ser seu. Passados alguns anos, como lhe custasse ficar muito tempo ausente da Inglaterra, vendeu a vila que dividia Introville com Lord Henry, assim como uma pequena casa toda caiada de branco que possuía em Argel, onde os dois haviam atravessado mais do que o inverno. Não se conformava com a ideia de estar separado do quadro que tinha uma tal ligação com seu viver e sobressaltava a pensar que, longe de si, alguém chegasse a penetrar naquela instância, apesar dos ferrolhos postos à porta. Sentia, porém, que o retrato nada revelaria a ninguém, embora conservasse, sob a torpeza e hediondez dos traços, uma pronunciada semelhança consigo, que poderia lhe desvendar a quem o visse. Havia de rir-se do que tentasse reprová-lo. Se ele não havia pintado, que lhe importava essa vileza, essa vergonha?
Dar-se-lhe um crédito, mesmo quando ele o confessasse? Intimidava qualquer coisa, apesar de tudo. Às vezes, quando estava em sua casa de Nottinghamshire, rodeado de elegantes jovens de sua classe, dos quais se fazia o chefe reconhecido, surpreendendo o condado com seu luxo descomedido e o incrível esplendor de seu modo de vida. Subitamente deixava os hóspedes e corria a outro ponto a fim de verificar se a porta não fora forçada e o quadro continuava em seu lugar. Se um dia o roubassem? Esta simples lembrança o alarmava. O mundo saberia o seu segredo. E se por acaso já o conhecesse? A verdade é que, embora ele ainda fascinasse a maior parte dos indivíduos, muitos o desprezavam abertamente. A proposta da sua admissão foi quase recusada em um clube de West End, do qual tinha pleno direito de ser membro, por seu nascimento e sua posição social. E refere-se que uma vez, introduzido no salão de Churchill, o Duque de Berwick e outro gentil homem levantaram-se e saíram imediatamente, de maneira a provocar reparos. Correram singulares histórias a seu respeito quando passou dos 25 anos. Dizia-se que havia sido visto em disputa com marinheiros estrangeiros ao fundo de uma lôbrega taverna dos arredores de Whitechapel, e que frequentava ladrões e moedeiros falsos, com os quais aprendia os mistérios das respectivas artes. Fizeram-se notórias as suas prolongadas ausências, e quando ele reaparecia, os homens cochichavam pelos cantos, ou soltavam riso ao enfrentá-lo, ou considerava com olhares indagadores e frios, como dispostos a conhecer os seus arcanos. Dorian não dava importância alguma a tais insolências e desatenções. Aliás, na opinião de muita gente, suas maneiras francas e bonachonas, seu gracioso sorriso de criança e o infinito encanto de sua estupenda juvenilidade era como uma resposta satisfatória às calúnias que, como diziam, o rodeavam. Notou-se, todavia, que os que haviam mostrado seus mais íntimos amigos começaram a evitá-lo. As mulheres que o haviam barbaramente adorado e haviam rompido, por sua causa, com a censura social, desafiando conveniências, empalideciam de vergonha ou temor quando ele entrava em uma sala onde se achassem. Para alguns, entretanto, tais escândalos sussurrados aos ouvidos aumentaram-lhe um inexplicável e perigoso encanto. Teve na sua grande fortuna um elemento de segurança. A sociedade ultracivilizada, pelo menos, dificilmente crê ou admite a maldade dos que são ricos e belos. Ela concebe instintivamente que as aparências são de muito maior importância que a moral e, aos seus olhos, o mais puro exemplo da respeitabilidade é de muito menos valor que a posse de um bom chefe. Na verdade, é uma mesquinha consolação fazer referências a um homem que nos dá mau vinho e leva uma vida privada irrepreensível. O exercício das virtudes cardeais não pode mesmo redimir as entradas que nos servem resfriadas, como um dia considerou Lord Henry, discorrendo a propósito do assunto, e, de certo, há muito a expor a respeito, porquanto as regras da sociedade refinada são ou poderiam ser iguais às da arte. A forma é, neste caso, absolutamente essencial. Tudo admitiria a dignidade de um cerimonial, assim como sua irrealidade, e poder-se-ia combater o caráter fictício de uma peça romântica com o espírito e a beleza que nos tornam deliciosas semelhantes peças.